Em que consiste o princípio constitucional da anterioridade de exercício? Na tela. O princípio constitucional da anterioridade anual ou de exercício veda aos entes políticos, União, Estados, DF e municípios, a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Porém, há diversas exceções em estudo. Percebam, meus caros, compreender o conteúdo normativo do princípio da anterioridade de exercício em matéria tributária é muito simples. Você já sabe que o exercício financeiro, por força do artigo 34 da Lei 4.320 de 64, se inicia no dia 1º de janeiro e se encerra no dia 31 de dezembro. Ora, se a Constituição, no artigo 150, inciso 3, a linha B, diz que é vedado aos entes políticos instituir tributos, ou majorá-los e cobrá-los, instituídos ou majorados, no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou majorou, fica muito tranquila a compreensão. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, foi publicada uma lei que instituiu ou majorou um novo tributo? Resposta: sim. Eu posso cobrar esse tributo quando? Só a partir do dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Nós estamos em 2020. Qualquer dia de qualquer mês do ano de 2020 em que for publicada uma lei que instituir ou majorar um tributo, esse novo tributo, instituído ou majorado, só poderá ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2021. Percebam que não tem complicação alguma a compreensão do conteúdo jurídico normativo do princípio constitucional da anterioridade anual ou de exercício. É simples. O que você precisa conhecer são as exceções a esse princípio. Na tela. Por exemplo, nós temos aí no artigo 150, parágrafo 1º, artigo 148, 195, parágrafo 6º, 155, parágrafo 4º, inciso 4, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, as exceções. Evidentemente, você não precisa memorizar os dispositivos. O que o examinador vai te perguntar na prova é o tributo, que não está sujeito, que não se submete ao princípio da anterioridade anual. Quais são esses tributos? Primeiro, nós temos esses impostos aduaneiros e os impostos extrafiscais. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Vocês devem estar lembrando nesse momento que esses impostos também são exceção ao princípio da legalidade. As alíquotas desses impostos poderão ser reduzidas e majoradas por ato do Poder Executivo. Lembram? Então, esses impostos também são exceção ao princípio da anterioridade. É uma questão lógica, né, minha gente? Então percebam, o imposto de importação e o imposto de exportação estão ligados diretamente à questão aduaneira, à questão econômica do país. Então, dentro de determinados contextos econômicos em que fosse necessária uma intervenção direta e imediata na economia, se fosse necessária, por exemplo, a aprovação de uma lei, certamente o objetivo colimado não seria alcançado. Então, por isso a Constituição flexibilizou tanto no que diz respeito ao princípio da legalidade, quanto ao princípio da anterioridade. Nós temos aí o segundo tributo, que é o IEG, é o Imposto Extraordinário de Guerra. O Imposto Extraordinário de Guerra também é exceção ao princípio da anterioridade anual. E percebam, qual é a justificativa? Simples. Imagine o Imposto Extraordinário de Guerra sendo instituído e ter que aguardar o princípio da anterioridade anual. Então, por exemplo, o Brasil, em fevereiro de 2020, declara guerra contra a Venezuela. Tá, o Imposto Extraordinário de Guerra geralmente vai ser instituído em uma situação em que as finanças públicas estão em estado de colapso ou em vias de entrar em estado de colapso. Tem que aguardar um ano. O propósito, o objetivo constitucional seria completamente frustrado. O terceiro tributo, empréstimo compulsório. Muita atenção em relação ao empréstimo compulsório.
Primeira observação que você não pode esquecer jamais. O empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar. E depois, nós temos 3 pressupostos fáticos previstos na Constituição que autorizam a instituição do empréstimo compulsório, que é a guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. São 3 pressupostos fáticos. Agora, observem que a Constituição excepciona do princípio da anterioridade anual apenas o empréstimo compulsório guerra e calamidade. Logo, o empréstimo compulsório que foi instituído, tendo por pressuposto fático investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, nessa hipótese deverá obedecer o princípio da anterioridade. E depois nós temos as contribuições para o financiamento da Seguridade Social, previstas no artigo 195, parágrafo 6º. Muita atenção, porque a exceção aqui é em relação às contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Vocês se recordam que quando nós estudamos as contribuições especiais previstas lá no artigo 149, elas se subdividem em contribuições sociais, contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas e contribuição de intervenção no domínio econômico. Então percebam, as contribuições sociais, elas se subdividem em contribuições sociais para a Seguridade Social, contribuições sociais residuais e contribuições sociais gerais. As únicas contribuições que são exceção ao princípio constitucional da anterioridade anual são as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Na sequência, nós temos o ICMS Combustíveis e a CID Combustíveis. É interessante que você observe que tanto o ICMS quanto a CID, assim como o IEG, o Imposto de Importação, Exportação e IPI-OF, são tributos que também são exceção ao princípio constitucional da reserva legal em matéria tributária. Então percebam, meus caros, que essas exceções, apesar de razoavelmente numerosas, elas apresentam uma lógica. Nos slides, as primeiras 4 exceções, importação, exportação, IPI-OF, existem em razão da característica marcadamente extrafiscal dos referidos impostos. Só um instante. Hoje, a doutrina entende de forma majoritária que o IPI não é, a rigor, um imposto cuja característica seja marcadamente extrafiscal. Isso porque o IPI, em termos de arrecadação em nível federal, só perde para o imposto de renda, mas é o segundo imposto que mais arrecada. E, portanto, a doutrina entende de forma substancial que o IPI hoje ele não pode ser classificado como um imposto marcadamente extrafiscal. Tá certo? Então, atentem-se a isso. Porém, continua figurando no rol de exceções ao princípio da legalidade e da anterioridade anual. Na tela. Quanto à exceção do Imposto Extraordinário de Guerra e do empréstimo compulsório de guerra e calamidade, justifica-se em razão da evidente urgência que cerca as circunstâncias que autorizam a instituição desses tributos. E quanto às contribuições para financiamento da Seguridade Social, desde a promulgação da Constituição, sujeitam-se à regra específica de não surpresa, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, posteriormente estendido pela Emenda Constitucional 42 de 2003 para os demais tributos, com exceções. E percebam, meus caros, quanto ao ICMS Combustíveis e quanto à CID Combustíveis, que trata-se de exceções parciais, ambas criadas com a Emenda Constitucional 33 de 2001. Na tela. Quanto ao ICMS Combustíveis e à CID Combustíveis, trata-se de exceções parciais, ambas criadas pela Emenda Constitucional 33 de 2001. E não haverá incidência da anterioridade de exercício apenas nas hipóteses de restabelecimento das alíquotas anteriormente reduzidas. Vamos entender isso aqui. Vocês se recordam
que tanto o ICMS combustíveis quanto a CID combustíveis são exceções ao princípio da reserva legal. Lembrando, a CID combustíveis pode ter as suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo. Lembrando, reduzidas e restabelecidas. Se a alíquota está em 15%, por exemplo, o presidente da República pode reduzi-la, vir até zero, e entre 0 e 15 poderá restabelecê-la por decreto. Acima de 15, só por meio de lei em sentido estrito. Tá certo? E em se tratando do princípio da anterioridade anual em relação a CID combustíveis, percebam, reduzir e restabelecer a alíquota não se sujeita ao princípio da anterioridade de exercício. Porém, majorar a alíquota da CID combustíveis, o que só pode ocorrer por lei em sentido estrito, entenda-se, lei aprovada pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente e consequente promulgação e publicação, aí sim se sujeita ao princípio da anterioridade anual. Então, no exemplo dado, a alíquota da CID combustíveis é de 15%. Pretende-se majorá-la para 18%. Pode por decreto? Não. Não se admite o aumento da alíquota da CID combustíveis por decreto. Admite-se a redução e o restabelecimento. Majoração só por meio de lei em sentido estrito. Nessa hipótese, deve-se enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional ou expedir uma medida provisória, desde que sejam presentes a relevância e a urgência da matéria. Mas por decreto não pode. E nessa hipótese, seja por medida provisória, seja por lei, é necessário obedecer o princípio da anterioridade anual. Uma questão se impõe nesse momento, na tela. A revogação de benefícios fiscais está sujeita ao princípio da anterioridade anual? A resposta a essa pergunta estará no próximo bloco. Até lá!